Olá a todos e bem-vindos de volta ao Lost Gen Reddit Stories. Esta postagem é do subreddit chamado Parents e é do usuário Lovely Day. Avós levando crianças para o exterior. Eu disse que ainda não. Resposta: saiu dos grupos de chat. Meus pais me perguntaram se podiam levar meus filhos de 7 e 9 anos para a Europa este ano. Já vamos para o Havaí juntos no mês que vem? Eu disse que não me sentia confortável com isso. Mesmo assim, continuaram insistindo e tentando me fazer sentir culpado, afirmando que estão ficando velhos e que seria bom para eles. Fico paranoico pensando que algo ruim vai acontecer e não poderei fazer nada por estar longe. Aí eles disseram que eu posso ir também, junto com meu marido. Ele tem um negócio de família, então é menos provável. Eu tenho um histórico deles não respeitarem minhas decisões, meus limites, sendo indiferentes, me pressionando, me ignorando quando não conseguem o que querem, ficando bravos comigo só porque eu estou bravo com eles, etc. Foi isso que eu disse em resposta ao convite deles. Eu me sentiria mais confortável se pelo menos um de nós estivesse lá. A gente percebe que as crianças estão começando a se interessar mais por aprender e pelas coisas que você vivencia em museus. Às vezes ouvimos eles compartilhando curiosidades que aprendem. Eles também estão aceitando melhor fazer trilhas. Mas conhecendo nossos filhos agora, achamos que uma viagem completa pela Europa ainda seria bem difícil nessa idade, com os dias longos. Muito para caminhar e tentar ver muitos pontos turísticos históricos. Não acreditamos que eles tenham concentração ou tolerância para isso agora. Então achamos que seria uma experiência melhor quando eles forem um pouco mais velhos e puderem aproveitar e tirar mais proveito desse tipo de viagem. Podemos reconsiderar essa ideia depois. Acho que essa foi uma resposta muito justa. A resposta da minha mãe foi sair do nosso grupo de conversa da família sobre a viagem ao Havaí. Ela também saiu do nosso grupo de conversa familiar normal, com meus sogros, meu irmão e a esposa dele. Lá vamos nós de novo. E eu que sou louco por não querer que eles levem as crianças para um país estrangeiro? Eles não se comunicam, não nos respeitam como pais, não são emocionalmente estáveis. Eu sei que eu diria não para essa ou aquela viagem, e eles simplesmente fazem do mesmo jeito porque não nos respeitam. Eles pensam que suas decisões são melhores. Quer dizer, no final das contas, eu nem disse não para a ideia. Eu disse ainda não. Eu não contei para as crianças há meses sobre nossa viagem para o Havaí, justamente por esse motivo. Meus pais podem aprontar de novo. Acho que minha mãe vai cancelar nossa viagem sem dizer nada. De novo, por raiva. Acho que devo esperar alguns dias e ver o que ela diz. Então só comprar nossas passagens e hotel para irmos sozinhos. Eles desapareceram da nossa vida por meses há 2 anos. Falei que me magoaram ao agirem como se eu não fosse uma boa mãe, e fiquei chateada. Saí da casa deles chorando depois de dizer que me faziam sentir uma mãe ruim, porque por algum motivo achavam que eu não alimentava bem as crianças. Eles não tentaram me consolar. A resposta deles foi ficar bravos também e me ignorar por meses. Meu marido ficou furioso. Meu irmão e meus sogros souberam e ficaram chocados com o modo como fui tratado. Já houve outros incidentes antes desse. Da última vez, porém, foi o maior tempo que eles me ignoraram e eu fiquei muito deprimido. Eles moram muito perto. Meu marido foi quem tentou resolver a situação. No final, eles concordaram que não agiriam mais assim. E aqui vamos nós de novo. Lá vamos nós de novo. Eu estou ficando louco? Porque sempre me fazem sentir louco e incapaz de confiar em mim mesmo, preciso de confirmação. Não, OP, você não está louco, seus pais são péssimos mesmo. Minha pergunta seria, você depende dos seus pais para alguma coisa? Tipo, eles te dão dinheiro para pagar aluguel, compras ou algo assim? Ou são só as viagens de luxo para as quais eles convidam vocês? Porque, sinceramente, você não precisa dos seus pais na sua vida se eles vão te tratar assim e te deixar deprimido desse jeito só porque você não faz o que eles querem. Se eu estivesse na posição do seu marido, eu também ficaria muito irritado e cortaria relações com eles. Sinceramente, você não precisa desse tipo de coisa. O que eu acho que você deveria fazer é impor alguns limites firmes. Se você e seu marido podem pagar pela viagem ao Havaí, digam aos seus pais que eles podem viajar para onde quiserem. Vocês vão levar seus filhos para o Havaí como uma viagem em família, e é isso. Só lembre de uma coisa, as pessoas que vão embora sem serem expulsas voltam sem serem convidadas. Se você tirar o poder da sua mãe, ou seja, se não deixar que te afete o fato de ela ter saído dos grupos, ela vai perceber que não tem outra opção a não ser voltar, se realmente quiser ser incluída. Não se humilhe, estabeleça limites e foque na sua família, não nos seus pais. E o que vocês acham? Comentem aí, e agora vamos ver os comentários da comunidade. Lapsteel Guitar diz:
Essa pode ser sua oportunidade de começar a construir esse limite. Diga não e não volte a tocar no assunto. IOP diz: obrigado. Minha mãe disse que não iria tocar no assunto de novo, mas aí meu pai tocou. Depois da minha resposta, minha mãe saiu do grupo. É uma loucura. Mr. Lizard Business diz: eles estão ficando velhos. É um argumento bizarro para se fazer sobre viajar com uma criança de 7 e outra de 9 anos. Velhos demais para quê, exatamente? Isso acende vários sinais de alerta para mim. Eu não cederia. Esperar que um dos pais esteja presente em uma viagem internacional é uma expectativa óbvia. Eu consideraria deixar um adolescente ir com um parente próximo com quem eu tivesse um bom relacionamento e confiasse plenamente, mas estou falando de 16 ou 17 anos. Há muitos problemas em que você pode se meter no exterior, e as crianças são muito ingênuas. Você precisa protegê-las ativamente. Se não confia nos avós para isso, não deve deixá-los levar as crianças ao exterior. BK Worm Trisha diz: você sabe que seus pais repetidamente minam sua forma de educar ou simplesmente ignoram e fazem você duvidar das suas decisões. Por que você continua voltando para eles para passar por isso de novo? Faz mal para você, confunde seus filhos e prejudica seu casamento. Apenas pare. Se você pode pagar pelo Havaí sem a ajuda dos seus pais, leve seus filhos sem eles. Se tudo o que você pode pagar sem seus pais é uma semana em algum lugar mais barato, vá para lá. Você vai ser muito mais feliz sem a interferência deles. Planeje viagens e férias sem eles. Quando perceberem, diga que a interferência e o desrespeito às suas decisões fazem você não querer estar com eles. E quando eles começarem a argumentar, justificar, não discuta nem converse sobre isso. Diga que as decisões suas e do seu marido são finais e se afaste. Difícil de fazer agora, mas muito melhor a longo prazo do que ficar chateado repetidamente com as besteiras deles. Alpacachopa diz: recomendação pessoal, pare de discutir. Você trazer argumentos dá a eles a chance de transformar isso em uma discussão. Apenas diga um não direto e não se envolva, não lhes dê esse prazo de alguns dias. Para o bem deles, se agirem tão infantilmente, confronte-os depois de se acalmar sobre o que fará. Sem resposta significa que eles deram um aval. IOP responde: não posso ficar me explicando repetidas vezes com o jeito que eles estão me tratando. Vou focar mais nas minhas ações e simplesmente continuar dizendo não. E Cicadas em Maías diz: deixa isso pra lá. Se ela quiser ficar toda magoada por causa de limites perfeitamente razoáveis, o problema é dela. São seus filhos. Você decide o que eles podem fazer até terem idade suficiente para decidir por conta própria. Aproveite a paz enquanto ela não te incomoda. Faça seus próprios planos de viagem sem eles. Bem, a comunidade concorda. OP deve parar de alimentar as birras deles e apenas dizer não. Agora vamos à atualização para ver como essa história termina. Ontem eu perguntei no grupo da família quem tinha desistido da viagem. Meu pai perguntou se a viagem vai acontecer, pois minha mãe saiu dos 2 grupos de conversa e todos ficaram confusos. Meu pai leu, mas me ignorou. Depois avisei que reservaríamos nossas passagens se não respondesse. Então ele confirmou que a viagem continua. Eu disse: como é que a gente vai discutir qualquer coisa sobre a viagem se ela sai do grupo de conversa? Ele disse: por que não pergunta para ela? Eu respondi: porque ela saiu. Ele: então manda mensagem para ela. Eu finalmente disse: se vocês não conseguem se comunicar como adultos, vou cancelar essa viagem e comprar passagens separadas. Aí minha mãe aparece do nada e me manda mensagem. Ela confirma que ainda está reservado e que ela não pode e não vai cancelar. Ela saiu do grupo porque estava muito chateada. Perguntei o motivo, mas ela disse para eu não me preocupar. Eu disse que não posso ir com você se você não consegue se comunicar. Você simplesmente se fecha e me ignora. Ela disse que está tentando se acalmar. Eu disse que ao sair dos 2 grupos de conversa da família, eu reforcei que ela já tinha me dito antes que não me trataria mais assim, como fez há 2 anos durante nosso último incidente, e também nos anos anteriores. Ela disse: sim, por favor, é a minha maneira de ficar em paz. A gente tem muita coisa acontecendo agora e se você marcar outra viagem, isso significa milhares de dólares desperdiçados. Eu não disse nada. Então no meio da noite ela me mandou uma mensagem. Quando falamos de outra viagem com as crianças, você logo descartou a ideia. Sua resposta me fez sentir rejeitada. Eu senti como se a gente não fosse capaz ou confiável o suficiente para ficar perto dos seus filhos. Você poderia ter me recusado de uma forma mais gentil. Quando eu falei sobre o Havaí pela primeira vez, você fez exatamente a mesma coisa. Você não gostou da ideia, então descartou. Só mudou de ideia quando seu filho leu algo sobre isso no livro dele.
Eu quero que você perceba, e eu nunca disse isso antes, a gente está envelhecendo. Não temos muitos anos mais para viajar. Falando de moralidade, você chegou a ler o e-mail do seu pai sobre o prognóstico dele? Por que você nunca responde? Por que você nunca pergunta como ele está? Por que você nunca pergunta sobre novidades da saúde dele? Ele precisa de apoio, ainda mais agora com um diagnóstico sério. Falando em ignorar, ele se sente ignorado por você e pelo seu irmão. Ele ficou tão deprimido porque você não deixa a gente viajar mais com as crianças que ele chorou como uma criança. Mas de qualquer forma, eu me sinto triste, decepcionado e rejeitado, mas vou respeitar sua decisão. É assim mesmo. Se não se sentir à vontade para viajar ao Havaí conosco, vá com sua família. Pode usar as passagens e o hotel que reservamos. Está tudo pago com o seguro de viagem. Vai ser um desperdício de dinheiro e do meu esforço se você reservar outra viagem. Então, por favor, não reserve outra viagem. Eu não tinha dito nada porque estava tentando pensar em uma resposta. Ela estava implorando por uma resposta minha, surtando com o cancelamento e o dinheiro. Acaba dizendo, só use nossas passagens para ir sem a gente, por favor. Enquanto isso, eu estou tentando preparar meus filhos para a escola. Minha resposta, primeiro de tudo, eu nunca recebi um e-mail. Você disse que vocês ficaram aliviados, que estava tudo bem. Para continuar, meu coração está despedaçado por estar passando por isso de novo. Estou tentando pensar em uma resposta, mas não importa como eu diga, o resultado vai ser o mesmo. Vão continuar apontando o dedo para mim, jogando a culpa em cima de mim. Eu não aguento mais essa fuga de responsabilidade, você nunca assume a responsabilidade. Não está certo sumir constantemente das pessoas que você ama e deixá-las esperando. Você já fez isso por meses. Você não respeita minhas decisões, nem as do meu irmão. Você insiste, insiste e insiste e depois age surpreso quando o relacionamento fica tenso. Como eu vou saber que você não vai fazer a mesma coisa com meus filhos? Vocês dois se apoiam nessas atitudes. Em conflitos, conversamos com pessoas que amamos e em quem confiamos para ouvir a opinião delas. Vocês não têm ninguém para conversar sobre conflitos além de vocês mesmos, e eu acho isso pouco saudável. Vocês afastaram as pessoas. Eu fui à terapia por causa exatamente dessa situação, e meu filho também foi por outros motivos. Isso nos ajudou, e eu acho que ver um terapeuta ajudaria vocês também. Eu não posso ir para o Havaí com vocês. Nós vamos sozinhos e vamos pagar do nosso próprio bolso. Vocês podem cancelar ou transferir para outro destino para vocês mesmos. Eu cansei disso. Ela só respondeu, ok. Depois ela acrescenta, me desculpa por tudo isso, eu só fiquei magoada e o estresse no trabalho e a saúde do seu pai estão me afetando, a culpa é minha. Divirtam-se no Havaí e tomem cuidado, eu só sinto que estou falando com crianças. Quero dizer, meu Deus, meus próprios filhos não agem assim. Não importa como eu diga, se vai contra o que ela quer, eu automaticamente viro o vilão. Eu tentei tanto ao longo dos anos, eu continuo tentando com eles repetidamente. Eu continuo sendo sugado para esse ciclo. São eles que me levam a isso. Eu não quero fazer isso, mas eles me forçaram. Ela simplesmente desaparece do mapa, me deixando no vácuo. Ela faz isso desde que eu me lembro e eu não vou mais fazer parte disso. Parabéns, OP, por parar com isso, mas seus pais ainda vão tentar te puxar para esse ciclo. Acho que você deveria tentar a técnica da pedra cinza e cortar contato se continuarem sendo idiotas. Espero que aproveite a viagem ao Havaí com sua família, se cuida e obrigado por compartilhar. Vamos encerrar este vídeo com uma postagem especial para animar o astral. Este post é do subreddit Petted Revenge e foi feito pelo usuário MadinUX. Coisas mesquinhas que comissários de bordo nunca vão admitir, mas eu vou. Lembre-se, o comissário de bordo controla seus lanches, bebidas e às vezes sua experiência. Há uma versão do profissionalismo dos comissários de bordo nos manuais de treinamento e outra na vida real. A vida real te ensina de formas que o treinamento oficial nunca imaginou serem possíveis ou necessárias. Esse é o principal motivo pelo qual meu lema se tornou: tudo está bem até aparecerem as pessoas. No treinamento, estabelecemos a intenção de estar calmos e preparados para qualquer evento, não importa o que aconteça. Nós pretendemos ser gentis. Pretendemos agir como se ainda estivéssemos na era de ouro das viagens aéreas. Pretendemos ser a presença calma e capaz a 35 mil pés de altitude, garantindo a segurança enquanto servimos bebidas com um sorriso perfeito e um guardanapo impecavelmente dobrado. Na vida real, somos seres humanos dentro de um tubo de metal com 150 a 300 outros seres humanos, alguns dos quais são encantadores, outros estão testando os limites da nossa paciência. Às vezes isso gera o que chamo de mesquinharia silenciosa. No Reddit seria vingança mesquinha.
E olha, eu não me orgulho desses momentos, mas também não me envergonho deles. História ou influenciadores que perderam o privilégio de ir às festas. Isso aconteceu no meu dia de folga, o que de certa forma piora tudo. Eu estava viajando com meu parceiro em passagem de cortesia, o que significa que eu era apenas um passageiro comum, exceto que minha passagem era de graça. Além disso, eu definitivamente não sou um passageiro comum, porque não consigo desligar a parte do meu cérebro que está prestando atenção em tudo o que acontece ao meu redor. Estamos indo para Cancún e sentados do outro lado do corredor de duas mulheres na faixa dos 20 e poucos anos. Elas estão nos assentos A e B, enquanto nós estamos nos D e E. E desde o momento em que embarcamos, ficou claro que elas trouxeram uma energia muito específica para a aeronave. Você conhece esse tipo de pessoa? Cada ação em público é um teste para o bravo. Barulhentas, performáticas, cada frase feita para ser ouvida por todos. Muito meu Deus, e reações exageradas, narrando as próprias vidas como se estivessem gravando um reality show no qual, infelizmente, o resto de nós não tinha consentido em participar. E olha, eu não sou o fiscal da diversão, não estou aqui para acabar com a alegria. Se você quer rir e se divertir, eu realmente adoro isso para você, pode rir à vontade. Eu também adoro me divertir. Há um limite de volume em espaços compartilhados. Todos concordamos que ao voar em companhias aéreas comerciais, precisamos dividir o ambiente. Essas senhoras ultrapassaram qualquer tolerância razoável cerca de 10 minutos após o embarque. Isso foi aumentando durante o processo de embarque e continuou até a decolagem. Chegou ao ponto de gritos, berros e risadas cerca de 45 minutos após o início do voo de 5 horas. Então me inclinei para frente, olhei nos olhos de um deles, sorri e acenei com a mão de forma amigável. No tom mais calmo e neutro que consegui, eu disse: "Ei meninas, vocês se importariam de diminuir um pouco o volume?" Fiz o gesto internacional de abaixar um pouco como se estivesse girando o botão de volume. Sem atitude, sem arrogância, sem tentar constrangê-las, apenas um pedido educado de adulto para que elas parassem um segundo e se ajustassem, o que elas não gostaram. Porque imediatamente eu ouço, sem nem falar baixo, essa vadia está mandando a gente calar a boca. Em seguida, elas fazem um resumo completo da interação para a pessoa que também presenciou a troca, que ainda está sentada a uns 30 centímetros do rosto delas. De novo e de novo e de novo. Nesse ponto, eu ainda estou me comportando, ainda estou cuidando da minha vida, ainda estou escolhendo a paz. Até o serviço de bebidas. O comissário de bordo passa e as garotas pedem cervejas. Interessante, porque eu as vi no portão de embarque e elas não estavam começando do zero. Quando o comissário se virou para mim e perguntou o que eu queria, me inclinei um pouco e disse calmamente: "Ei, só um aviso. Sou comissário dessa companhia aérea e vi as duas garotas bebendo muito no portão de embarque. Quero garantir que não servimos bebida em excesso." E foi isso. Sem mais bebidas para as garotas no restante do voo. Não foi uma grande consequência, só um incômodo que diminuiria o clima delas pelo resto da viagem. E eu me recostei no meu assento com a versão mais mesquinha de mim mesmo, totalmente ciente do que eu tinha acabado de fazer. Era necessário? É discutível. Foi incrivelmente satisfatório, como se eu tivesse sozinho trazido um pouco mais de equilíbrio para o universo, com certeza. Quase tão satisfatório quanto os vodkas com clube soda que bebi no resto do caminho. História 2. Existe um motivo para todos odiarem a palavra moist. Uma vez fui o chefe de cabine numa sequência de voos. Eu estava trabalhando na primeira classe em um trecho da viagem, um voo de JFK para Los Angeles que, quem sabe, essa rota tem uma personalidade muito específica. Todo mundo naquele avião acredita que é alguém importante, está próximo de alguém importante ou está prestes a se tornar alguém importante. Há celebridades de verdade suficientes espalhadas para fazer com que todos os outros se sintam justificados em sua própria importância. Já conheci algumas celebridades neste e em outros voos, com diferentes níveis de fama, mas não sou fã obcecado. Há alguns comissários de bordo que colecionavam autógrafos, como Thomas, que era obcecado por Loretta Lynn e dizia que conseguia amamentar seus gatos. Eu não tiro fotos nem peço autógrafos porque isso não é a minha praia, e sejamos sinceros. Eles são apenas pessoas, e ninguém quer ser abordado durante o voo, ou, francamente, ser incomodado num raio de 32 km de um aeroporto. Na verdade, a única pessoa famosa que realmente me impressionou foi a Betty White, mas essa história fica para outra hora. Costumo acompanhar o ritmo das pessoas e do voo, pois acredito que cada voo pode ser uma experiência incrível. Também sigo a energia do momento.
Alguns passageiros querem um pouco mais de brilho ou emoção, um pouco mais de atenção, tudo bem. Dentro do razoável, com certeza vou corresponder. Mas essa mulher no assento 2B... ela já chegou cheia de energia e atitude. Não era barulhenta nem escandalosa, só aquela grosseria não verbal que de algum jeito incomoda mais do que palavras. Você sabe do que estou falando. Ela entrou no avião como se já estivesse menosprezando tudo. Aquele suspiro irritado quando pedi para desligar o celular. A sutil revirada de olhos quando ofereci pendurar o casaco dela. O jeito grosseiro ao dizer, vou ficar com o cachecol. Como se eu tivesse sugerido algo totalmente inadequado, em vez de só tentar fazer meu trabalho. Poxa, fala sério, é inverno, você está na primeira classe. Você sabe que vou me oferecer para pegar seu casaco. Devo até agradecer por ela não ter jogado o casaco na minha cara, como alguns passageiros frequentes fazem. Enquanto isso, o resto da cabine permanece normal e até agradável. O cara do outro lado do corredor chegou a cruzar o olhar comigo em um momento depois de um dos suspiros mais dramáticos dela e me deu aquele olhar universal de "Ela está falando sério agora? Senhor, obrigado." Agradeço a simpatia e fico feliz que não fui só eu que percebi. Nesse momento, por princípio, parto para a estratégia de vencer na gentileza. Eu permaneço profissional? Claro que sim. O serviço continua. Distribuímos sorrisos. A segurança é mantida. O voo decola. Então começamos o serviço de bebidas. São necessários 2 comissários de bordo para entregar a primeira rodada de bebidas e depois as refeições. Em seguida, o segundo comissário se afasta para ajudar na cabine principal. As bebidas iniciais são servidas com castanhas sortidas aquecidas. Colocamos guardanapo e nozes, anotamos o pedido de bebida, entregamos as bebidas e repetimos guardanapos e nozes para o próximo par de assentos. A ideia é que seja algo íntimo e transmita um nível elevado de serviço. Muitas pessoas serviriam uma fileira inteira de uma vez, mas eu prefiro seguir o fluxo correto do serviço. Depois passamos servindo o aperitivo, que vem na bandeja do serviço de refeição junto com a salada, pão e manteiga, talheres, etc. O prato principal era trazido e colocado na bandeja para que tudo pudesse ser retirado ao mesmo tempo. Se você nunca pensou em guardanapos em aviões, vou mudar isso agora. A maioria dos comissários se importa com eles. Um guardanapo limpo e seco faz parte da experiência. É algo pequeno, mas faz diferença. Às vezes, no processo de pegar gelo, um desses guardanapos fica um pouco úmido. Não vai te matar usá-lo, não está encharcado. Não chega a ser inutilizável, apenas levemente comprometido de forma desagradável. Enquanto eu preparava a bebida para Tube, decidi. Ela ficou com o guardanapo úmido. Não era um guardanapo novo, nem aquele seco e fresco ao lado. O que ela recebeu estava úmido o bastante para parecer estranho. Só o bastante para perceber, de forma subconsciente, que algo não estava bem. Coloquei o guardanapo com o mesmo sorriso simpático que dei aos outros passageiros e segui. Para alguns isso não significa nada, mas para mim pareceu diabólico e mesquinho. Te garanto, me senti melhor pelo resto do voo. Ela nunca disse nada, mas quero acreditar que ela sabia por que recebeu o guardanapo úmido. Ela teve sorte de ter sido só um guardanapo molhado. Bem, OP, às vezes pequenos atos de mesquinharia nos ajudam a passar o dia, ou no seu caso, um voo. Obrigado por compartilhar. E é isso para o vídeo de hoje. Muito obrigado por dedicar seu tempo para assisti-lo. Agora, se você chegou até esse ponto do vídeo, presumo que você goste dessas histórias que estou lendo. Aqui estão mais algumas que você pode gostar. Se não tiver tempo agora, salve para ver depois. E não se esqueça de clicar no botão de se inscrever.